amados hermanos. Bom dia, amados irmãos. Ayer estuvimos viendo un poquitito acerca de la kenosis de Cristo. Ontem estivemos vendo pouquinho sobre a quenosis de Cristo, Pero prometimos traer otras unas citas mas prometemos trazer algumas outras citações que nos hacían falta. que estavam ainda faltando. Entonces vamos a ver, hermanos, Então vamos ver, irmãos, algunas citas para complementar algumas outras citações para complementar. y todos ustedes pueden inclusive enriquecer E todos vocês podem, inclusive, enriquecer en sus Biblias em suas Bíblias con otras citas bíblicas. com outras citações bíblicas. Veíamos ayer el asunto de la kenosis en Filipenses 2, pero Víamos ontem o assunto da quinosis em Filipenses capítulo 2, podemos leer en la 2 Corintios 8, 9. mas também podemos ver em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Versículo 9. O irmão quer que eu leia aqui ou eu sigo, irmão? Yo lo leo sí. y tú lo haces. Tá. Dice Pablo a los Corintios: Paulo diz aos Coríntios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, que por amor de vós se fez pobre, siendo rico, sendo rico, para que vosotros con su pobreza para que vós, com vossa pobreza, fueseis enriquecidos. fosseis enriquecidos. Ustedes saben que Dios lo tiene todo, Vocês sabem que Deus possui tudo, pero Él cuando se despojó mas quando ele se despojou de todas sus prerrogativas divinas, de todas as suas prerrogativas divinas, se hizo pobre. ele se fez pobre. Amén. Ustedes saben que Él tuvo que trabajar antes de los 30 años Os irmãos sabem que ele teve que trabalhar antes dos 30 anos como carpintero en su ciudad de Nazaret como carpinteiro na sua cidade em Nazaré, para poder atender los gastos de la familia. para poder atender às necessidades da família, Amén. Porque era pobre. porque ele era pobre. En Mateo 27:46, Em Mateus capítulo 27, verso 46, que ayer lo mencionábamos, mencionávamos ontem, estaba el Señor en la cruz, o Senhor estava na cruz, a punto ya de morir, a ponto já de morrer, y hace un clamor al Padre. e ele faz clamor ao Pai. Entonces leamos en Mateo 27:46, Então lemos em Mateus 27, 46. que dice así: cerca de la hora novena, Cerca da hora nona, Jesús clamó a gran voz diciendo: Jesus clamou em grande voz, dizendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, Isto significa: Deus meu, ¿por qué me has desamparado? por que me tens desamparado? Amén. Amém? Como un hombre Como homem que se había despojado de todas las prerrogativas que había tenido como Dios. que havia se despojado de todas as prerrogativas que possuía como Deus. Como Dios. Amén. Eso Amém? está dentro de todo lo relacionado con su kenosis. Isso é o que está dentro de tudo que é relacionado com sua quinosis. En Marcos 13:32, Em Marcos capítulo 13, versículo 32, perdón, capítulo 13, versículo 32. no capítulo 13, sim?
13:32. 13:32. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué el Señor dijo estas cosas. Às vezes nós nos perguntamos por que o Senhor disse essas coisas. Y precisamente porque Él se había despojado de sus prerrogativas como Dios. Precisamente porque ele havia se despojado das suas prerrogativas como Deus. Dice, pero de aquel día y de la hora Ele diz: mas daquele dia e daquela hora, nadie sabe, ninguém sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, nem ainda os anjos que estão nos céus, ni el Hijo. nem o Filho. Él mismo no lo sabía, Ele mesmo não sabia, sino el Padre. senão o Pai. Eso muestra que Él se había despojado de todas sus prerrogativas E isso mostra que ele havia se despojado de todas as suas prerrogativas como Dios. como Deus. Amén. En Juan 17:4 Em João capítulo 17, verso 4, dice, yo te he glorificado en la tierra. ali diz: eu tenho te glorificado na terra. Allí Él estaba orando al Padre. Ali ele estava orando ao Pai. Es lo que los teólogos llaman la oración sacerdotal de Jesucristo. Os teólogos chamam essa oração de a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Todo el capítulo 17 de Juan. Todo o capítulo 17 de João. Y en el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. E o versículo 4 diz: eu tenho te glorificado na terra. He acabado la obra que me diste que E hiciese. consumei a obra que me deste para fazer. Amén. En un día, lo digo en términos muy humanos, en un día en la eternidad, Em dia na eternidade, lo digo en términos humanos, ¿no? eu digo em termos humanos, Él asumió del Padre ele assumiu do Pai esa responsabilidad essa responsabilidade de la encarnación da encarnação y de la salvación de los hombres. e da salvação dos homens. Leamos otro versículo en Lucas 2. Vamos ler outro versículo em Lucas capítulo 2. Bueno, leamos desde el 49 al 52. Vamos ler do versículo 49 ao Hasta 52. el 52. Es la ocasión cuando el niño, ya Jesús siendo un niño de tal vez unos 12 años, digo yo, Nessa ocasião, sendo Jesus um menino próximo aos 12 anos, se les talvez, perdió a sus padres ele se perdeu dos pais y ellos buscándolos por todo Jerusalén, e eles os estavam buscando por toda Jerusalém. lo encontraron en el templo, O encontraram no templo, hablando con los doctores de la ley. falando com os doutores da lei. Entonces, ellos le reclamaron por qué había hecho eso. Então eles perguntaram a ele por que ele havia feito isso. Dice en el 49, entonces él les dijo, Então no verso 49 diz: então ¿por qué me buscáis? ele lhes disse: por que me buscais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Não sabias que eu deveria estar nos negócios de meu pai? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Mas eles não entenderam as palavras que ele lhes falou. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret E desceu com eles e voltou para Nazaré. y estaba sujeto a ellos. E estava sujeito a eles. El Dios de la gloria se había despojado de todas sus prerrogativas O Deus da glória havia se despojado de todas as suas prerrogativas para sujetarse a unos padres terrenales. para se sujeitar aos pais terrenais. Amén. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. E sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura E Jesus crescia em sabedoria e estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. e em graça para com Deus e com os homens. Amén. Entonces ya podemos comprender Aqui já podemos compreender
que cuando Él multiplicó los panes y los peces, que quando ele multiplicou os pães e os peixes, no lo hizo necesariamente porque era Dios, não o fez necessariamente porque era Deus, sino porque era un hombre auténticamente de Dios, mas porque sim, porque ele era um homem autenticamente de Deus, ungido de Dios, ungido de Deus, con íntima comunicación con Dios, com íntima comunicação, comunhão com Deus. el hombre perfecto, O homem perfeito, a la imagen y semejanza de Dios. a imagem e a semelhança de Deus. Y Él dice que nosotros también podemos hacer esas cosas. Ele disse que nós também podemos fazer essas coisas. Esas cosas, si llegamos a ese grado de comunión con Se Dios. chegarmos a esse grau de comunhão com Deus. Amén. Amém? Hablemos un poquito entonces el tema Vamos falar um pouquinho então do tema que traemos para hoy. que trouxemos para hoje. El día de Pentecostés, No dia de Pentecostes, hacia la cuarta fiesta de primavera, ou seja, na quarta festa de primavera, al descender el Espíritu Santo sobre los discípulos ao descer o Espírito Santo sobre os discípulos y llenarlos de la presencia de Dios, e enchê-los da presença de Deus, lo que realmente ocurrió es que Cristo vino a ocupar su lugar como cabeza de la iglesia, o que aconteceu realmente foi que Cristo veio ocupar o seu lugar como cabeça da igreja, como piedra angular del templo como a pedra angular do templo, que estaba empezando a edificar. que estava começando a ser edificado. Él vino a darse Él mismo como vida eterna. Ele veio dar a si mesmo como vida Él vino eterna. a transformar a los hombres que habían creído, Ele veio transformar os homens que haviam crido, a transformarlos espiritualmente, transformá-los espiritualmente, a todos los que creyeran en Él, a todos os que haviam crido nele, en su obra redentora, em sua obra redentora, en el curso de la historia, no curso da história, hasta que llegó a nosotros. até que chegou a nós. Amén. Había nacido, hermanos, una nueva raza sobre la tierra, Havia nascido uma nova raça sobre a terra, una nueva raza de hombres celestiales. uma nova raça de homens celestiais. Nosotros somos hombres y mujeres celestiales. Nós somos homens e mulheres celestiais. Amén. Tenemos que tener conciencia de eso. Temos que ter consciência disso. Ya nosotros dejamos atrás la religión. E nós deixamos para trás a religião. Ahora somos los hijos de Dios. Agora somos os filhos de Deus. Eso empezó el día de Pentecostés. E isso começou em Pentecostes, nos dias de Pentecostes. El día en que empezó la gran cosecha de Dios. O dia que começou o cozinhado? Isso? A Colheita. grande colheita de Deus. Cristo había comenzado la edificación de la iglesia. Cristo havia começado a edificação da igreja. Edificar la iglesia. E começou a edificar a igreja. Y la iglesia, desde ese momento, desde ese instante, E a igreja, desde esse momento, desse instante, tuvo conciencia que era un organismo vivo. teve consciência que era um organismo vivo. Porque en ese tiempo, Porque nesse tempo, los romanos inclusive os romanos, inclusive, pensaban que la iglesia era una secta del judaísmo. pensavam que a igreja era uma seita do judaísmo. Pero los creyentes Mas os crentes tenían conciencia tinham consciência de que ellos hacían parte de un organismo vivo, de que eles faziam parte de um organismo el vivo, cuerpo de o Jesucristo, corpo de Jesus el Cristo, cuerpo del Rey o Celestial. corpo do Rei Celestial. ¿Y cuál es la esfera de ese Rey? E qual que é a espera desse rei? ¿Dónde habita? Aonde ele habita? En el cielo mismo. No céu mesmo. Si Él es la cabeza, Se ele é a cabeça, nosotros también habitamos con Él en el cielo, nós também habitamos com ele nos céus, aunque estemos aquí en Sorocaba. ainda que estejamos aqui em Sorocaba. Amén. Amém? Eso es una cosa incomprensible para nosotros, Isso é uma coisa incompreensível para con nós, esta mente finita que com tenemos. essa mente finita que Pero temos, es una realidad. mas é uma realidade. Amém. Amém? Pero en el curso de la historia, Mas no curso da história, en
curso de estos 20 siglos de la historia de la iglesia, No curso desses 20 séculos da história da igreja, fuerzas oscuras, forças das trevas escuras, satánicas, satânicas, empezaron a incursionar começaram a entrar y tratar de distorsionar e começaram a el distorcer verdadero propósito de Dios o verdadeiro propósito de Deus, con el fin de acabar con la iglesia. com o propósito de acabar com a igreja. Pero el Señor había dicho, Mas o Senhor havia dito: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. as forças do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. En estos 20 siglos, Nesses 20 séculos, Satanás ha querido acabar con la iglesia, Satanás quis acabar com a igreja, pero no ha podido. mas ele não conseguiu. Amén. Amém? El enemigo buscaba O inimigo buscava la forma de que la iglesia se convirtiera en una religión más. uma forma para que fizesse a igreja se converter apenas em mais uma religião. En parte lo logró, Em parte ele conseguiu, pero la victoria de Jesucristo la vemos entre nosotros. mas a vitória de Jesus Cristo vemos entre nós. Amén. Amém. ¿Hay alguno aquí que se considera siendo religioso? Há alguém aqui que ainda considera-se sendo religioso? Ya no lo somos. Já não somos. Somos un cuerpo celestial. Somos um corpo celestial, victorioso. vitorioso. Amén. Nosotros podemos hacer Nós podemos fazer un recorrido por las 7 cartas de Apocalipsis recolhimento nas 7 cartas do Apocalipse. podemos observar esos periplos de la iglesia a través de los siglos. Podemos observar esses períodos da igreja. Périplos. Sim, da igreja através dos séculos. Y hablar un poco de las verdades claves E falar um pouco das verdades que chaves se fueron perdiendo en el curso de la que historia começaram a se perder no curso da história y que se relacionan íntimamente que- con el Señor e Jesucristo. que estão relacionadas intimamente com o Senhor Jesus Cristo. Entonces podemos ir viendo cómo el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo fueron sufriendo un detrimento. Então podemos ir vendo como o testemunho de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, foram sofrendo um detrimento Y cómo Dios lo ha ido restaurando. e como Deus foi restaurando. Podemos ver el primer periodo que se relaciona con la carta de Apocalipsis a Éfeso, Então podemos ver o primeiro período que se relaciona com a carta de Apocalipse escrito a Éfeso. que hay un consenso en que eso corresponde a la iglesia primitiva. Há um consenso que isso corresponde à igreja primitiva. Pero ya desde ese tiempo, hermanos, Já nesse tempo, irmãos, empezaron começou los problemas. os problemas. Y allá en el versículo 42 del capítulo 2 E ali no versículo 42 do capítulo 2 de Hechos, de Atos, allí dice cómo era la iglesia ali diz como que era a igreja primitiva. primitiva. Hechos 2:42. Atos 2:42 Dice, diz: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, E perseveravam na doutrina dos apóstolos en la comunión unos con otros, e na comunhão uns com os en el outros, partimiento del pan no partir do pão y en las e oraciones. nas orações. Entonces los primeros cristianos Então os primeiros cristãos vivían prácticamente una vida sobrenatural viviam praticamente uma vida sobrenatural por esa fuerza virtuosa por essa força virtuosa de la presencia del Espíritu Santo da presença do Espírito Santo na igreja. na igreja. Y a ellos les fue revelada la persona y la obra de Cristo E a eles foi revelado a eles a pessoa e a obra de Cristo con tanta fuerza com tanta força que tenían las cosas en común, que tinham as coisas em comum, porque ninguno consideraba suyo porque ninguém considerava propriamente seu propio, nada de lo que poseía. nada do que possuíam.
y eran movidos por el amor de Dios. e eram movidos pelo amor de Y Deus. Dios obraba prodigios entre ellos. Deus operava prodígios entre eles. Amén. Cómo esas páginas del libro de los Hechos Como que essas páginas do livro de Atos hablan esas maravillas. falam essas maravilhas. Pero el caso es que por ahí en la segunda o tercera generación, Mas o caso é que na segunda ou terceira geração, en la iglesia primitiva empezó a descuidarse a igreja primitiva começou a se descuidar, y se fue diluyendo el señorío de Cristo. foi se distanciando do senhorio de Cristo. Y por eso es que en Apocalipsis 2, los versículos 4 y E 5, por isso em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, en la carta a la iglesia en Éfeso, na carta à igreja em Éfeso, les dice así, ele diz assim: el Señor, o Senhor, tengo contra ti tenho contra ti que has dejado tu primer amor. que tens deixado teu primeiro amor. Ese es Jesucristo. Esse é Jesus Cristo. Se estaban descuidando con Y- el señorío del Señor Jesús. Eles estavam se descuidando com o senhorio do Senhor Jesus. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído E ele diz então: recorda, portanto, de onde você y caiu arrepiéntete e arrepende-te y haz las primeras obras. e volta às primeiras obras, Pues si no, vendré pronto a ti pois senão virei y, logo a y ti quitaré tu candelero de su lugar e tirarei teu candelabro do seu lugar, si no te hubieras arrepentido. se não te arrependeres. Y ese candelero, hermano, en Y la es- historia E este candelabro na história fue quitado. foi tirado. Y la ciudad de Éfeso no existe hoy, A cidade de Éfeso não existe hoje, sino las ruinas, senão as ruínas, porque no se arrepintieron. porque não se arrependeram. Incluso Inclusive, el periodo de la iglesia primitiva no período da igreja primitiva, también se perdió. também se perdeu. Y el Señor está restaurando ahora O Senhor está restaurando agora el verdadero testimonio de la palabra o verdadeiro testemunho da y del palavra Señor Jesucristo. e do Senhor Jesus Cristo. Y hay que orar Temos que orar para que llegue a ser para que chegue a el ser avivamiento de hoy avivamento de hoje superior a la iglesia primitiva. superior à igreja primitiva. ¿Ustedes no creen que el Señor lo puede hacer? Vocês creem que o Senhor pode Lo fazer? puede hacer. Amém. El Señor lo puede O hacer. Senhor o pode fazer. Amén. El Señor puede arrancar de nosotros todo egoísmo, O Senhor pode tirar de nós todo o egoísmo, toda incredulidad. toda incredulidade. Amén. Amém. Y tener la conciencia de que somos gente del cielo. E ter a consciência que somos gente do céu. Amén. Amém. Entonces, hermano, Então, irmãos, al declinar el auténtico nombre y señorío Ao- del Señor, ao declinar o autêntico nome e senhorio do Senhor, el mensaje bíblico fue sufriendo detrimento en la historia. a mensagem bíblica foi sofrendo detrimento na história. Se fue difuminando progresivamente. Se foi Se fue debilitando. enfraquecendo, debilitando Amém. progressivamente, Sufriendo una fermentación sofrendo uma fermentação con filosofías com filosofias gregas, el gnosticismo, o gnosticismo, la religión judía a religião y judaica las antiguas idolatrías e as babilónicas. antigas idolatrias babilônicas. Todo eso entraron a la iglesia. Tudo isso entrou na igreja. Pero Dios no quería todavía Mas Deus não queria isso, todavia, que la iglesia se degradara tanto que a igreja se degradasse tanto. y permitió un periodo E ele de permitiu, mucha persecución e ele permitiu um período de muita que perseguição, está ilustrada allí en la carta de Apocalipsis a Esmirna. está ilustrado ali naquela carta de Apocalipse a Esmirna. Esmirna significa amargura, Esmirna significa amargura, sufrimiento. sofrimento. Amén. Ese es, ya más o menos en la última mitad del primer siglo empezó. E isso começou mais ou menos na última metade do primeiro século. Y el Señor tomó medidas O Senhor tomou medidas a fin de que sus hijos avanzaran, A fin de- no avanzaran en su descuido, a fim de que seus filhos não
conseguissem ir mais adiante no descuido, E não olvido del avançassem no Señor. descuido, e se esquecessem do Senhor y la autoridad del Señor Jesús. e da autoridade do Senhor Y Jesus. por amor, hermanos, E por amor, irmãos, permitió una gran persecución por parte del Imperio Romano. ele permitiu uma grande perseguição por parte do Império Romano. En el cristianismo dicen que el Señor va a arrebatar la iglesia antes de la gran tribulación, No cristianismo está se dizendo que o Senhor vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação, porque no va a permitir que su iglesia pase por tribulaciones. porque ele não vai permitir que a sua igreja passe por tribulações. Pero el Señor sabe que la iglesia sí necesita tribulaciones, Mas o Senhor sabe que a igreja precisa sim de tribulação, porque está muy mundana. porque está muito mundana. ¿Sí, hermano? Sim, Muchos mártires hubo en ese tiempo. Hã? Mártires. houve muitos mártires nesse tempo, Con emperadores tan sanguinarios como Nerón, com imperadores que eram tão sanguinários como Nero, sí, como Domiciano. como Domiciano. Domiciano fue el que mandó al anciano Juan a la isla de Patmos. Domiciano foi aquele que exilou João na ilha de Patmos. ¿Quién era Domiciano? Quem era Domiciano? Era hijo de Vespasiano Era filho de Vespasiano y hermano de Tito, e irmão de Tito, el general romano que destruyó a Jerusalén o general romano que destruiu Jerusalém y al templo e o templo en el año 70. no ano 70. Sí, era lo que llaman los Flavios, Era aquela chamada dos Flávios, los emperadores Flavios. os imperadores Flávios, flavianos. Hay un escritor Josefo, Há um escritor chamado Josefo, judío, judeu, que era muy amigo de Vespasiano. que era muito amigo de Y Vespasiano. por eso él adoptó el sobrenombre de ellos. E por isso ele adotou aquele nome deles Y se puso Flavio Josefo, e colocou o seu nome de Flávio Josefos, porque era de la dinastía de los Flavios. porque era da dinastia dos Flávios. Amén. Ese sanguinario, Esse sanguinário, así como Nerón, assim como Nero, fomentaron el culto y la adoración a la persona del emperador de turno. criaram o culto e a adoração à pessoa do imperador, Del emperador de turno. daquele turno, daquela época. Como el apóstol Juan no adoró al emperador Como o apóstolo João não adorou o imperador y otros miles de hermanos, e outros milhares de irmãos, entonces lo mandaron a la isla de Patmos. então eles o exilaram na ilha de Patmos Y a muchos los mataron, e a muitos o mataram. los colgaban, Os y les colocavam prendían fuego, e colocavam fogo como si fueran teas, como se fossem tochas para que iluminaran para que se iluminasse las ciudades. as cidades. Eso lo permitió el Señor, hermano. Isso o Senhor permitiu, irmãos. Dice en Apocalipsis 2:10, E então em Apocalipse 2:10 diz: no temas en nada lo que vas a padecer. Não temas em nada o que vais padecer. Miren las palabras del Señor con relación a la tribulación. Vejam as palavras do Senhor com relação à tribulação. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, Eis que o diabo colocará alguns de vocês no cárcere para que seáis probados, para ser desprovados. y tendréis tribulación por 10 días. E tereis tribulação de 10 dias. Sé fiel hasta la muerte, Ser fiel até a morte, y yo te daré la corona de la vida. e eu te darei a coroa da vida. Amén. Amém. ¿Para qué nos aferramos a esta vida? Para que nós nos agarramos a essa vida? Siempre tenemos que dejar Sempre temos que deixar este escenario terrenal. este cenário terrenal. Amén. Amém? Lo vamos a dejar. ¿O hay algunos de ustedes que piensan que van a quedar aquí de semilla? E vamos deixar, alguns de vocês pensam que vamos ficar aqui com essa vida? No, perdonen, hermano. Tranquilo. Com a semente, isso. Vamos semear, né? Vamos semear. Ou vão ficar aqui para ser semente, isso? Como eso es lo que predican en las denominaciones. Como que Eso es lo que predican isso é en el que é sistema. pregado no sistema das denominações. Háganse ricos. A ser ricos. Sí. Tengan una buena casa. Que você tenha uma boa casa. Tengan un buen carro. Que você tenha um bom carro. Tengan buen confort. Que você tenha muito conforto. Porque somos los hijos del gran Porque nós rey. somos os filhos de Deus.
Pero el Señor no dice eso. Mas o Senhor não diz assim. Entonces, hermano, ese fue el gran período de los mártires. Então, irmãos, esse foi o grande período dos mártires. El Imperio Romano estaba empeñado en destruir el cristianismo, O Império Romano estava empenhado em destruir o cristianismo, aquí, acusándolos de ateos. acusando-os de serem ateus. Ellos eran los ateos, Eles que eram ateus, pero acusaban a la iglesia de ateos. mas acusavam a igreja de serem ateus. ¿Por quê? Porque los cristianos no creían en sus dioses babilónicos. Porque os cristãos não criam nos seus deuses babilônicos. ¿Sí ves? Entonces ahí tenía las manos metidas Então aí eles tinham postas suas mãos la gran ramera. da grande prostituta. La gran ramera le hacía presión al emperador. A grande prostituta fazia Y el, essa pressão ao y el imperador. emperador mismo E o imperador mesmo era el sumo pontífice babilónico. era sumo pontífice babilônico. Pero en esa época Mas nessa época, la iglesia crecía en número maravillosamente, hermanos, porque dicen los historiadores então nessa época a igreja crescia maravilhosamente em número, irmãos, porque os historiadores dizem que si sacrificaban a 1000 creyentes, que se sacrificavam a 1000 crentes, surgían 10.000 nuevos creyentes. surgiam então 10.000 novos crentes. Y se fue metiendo la iglesia A igreja foi se colocando y llenaron la casa del emperador e chegaram à casa do imperador sin que él lo supiera. sem que ele soubesse. Todos los criados Todos os criados y hasta esposas de e emperadores até a esposa do imperador llegaron a ser creyentes. chegaram a ser crentes. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Pero hubo algo Mas aconteceu algo que algunos llaman victoria, que alguns chamam de vitória, pero se sabe que es un fracaso. mas nós sabemos que é um fracasso. Llegó el período de Pérgamo. Começou o período de Pérgamo. El Imperio Romano supo entonces O Império Romano então soube que esos siglos de persecución que esses séculos, esses tempos de perseguição no habían dado como resultado sino não havia produzido outro resultado senão que la iglesia se que a multiplicase igreja se multiplicasse y el testimonio de Jesucristo estuviera muy en alto. e o testemunho de Jesus Cristo ficou muito alto. Entonces el enemigo cambió de táctica Então o inimigo mudou a tática. y a comienzos del siglo IV E no começo do século IV, muere Diocleciano, morreu Diocleciano, el último emperador sanguinario y perseguidor de la o iglesia. último imperador sanguinário e perseguidor da Y igreja. surge Constantino el Grande E surgiu Constantino o Grande, con su edicto de tolerancia com seu edito de tolerância, del año 313 no ano después de Cristo. 313 depois de Cristo. Pero ahí empezó la debacle. Mas ali começou a derrocada, a queda. Los curas dicen que eso fue un gran triunfo, Os padres dizem que isso foi um grande triunfo, pero eso fue un gran fracaso. mas de la isso iglesia. foi um grande fracasso. Amén. Yo recuerdo cuando en Colombia salió ya aprobada la Constitución del año 1991. Eu lembro quando na Colômbia saiu aprovada a Constituição do ano de 1981. Y la 88? 91. Y ahí dice en la Constitución del 91 E na Constituição de 91 dizia que hay libertad de culto y de expresión y demás. que há liberdade de culto e expressão e tudo mais. ¡Qué victoria! Que vitória! Sí. Entonces los pastores ya quieren ser senadores, Então agora os pastores queriam ser senadores, se lanzan queriam a los consejos, os conselhos, a las asambleas. as assembleias. Sí, qué victoria E que tenemos ahora. vitória temos agora. Pero yo lo considero una derrota. Mas eu considero uma derrota. Amén. Amém? Piensen un poquito. Pense um pouquinho, irmãos. Yo lo considero una derrota. Eu considero uma derrota. Así. Como resultado, la iglesia aceptó la invitación Como resultado, a igreja aceitou o convite a que se fuera uniendo al imperio. que começasse a se unir ao império.
Y empezó la iglesia a descender de los lugares celestiales. E a igreja começou a descer dos lugares celestiais. Mientras estaba siendo perseguida, Enquanto estava sendo perseguida, vivía en los lugares celestiales. vivia nos lugares celestiais, En comunión con em Cristo. comunhão com Cristo. Cuando se empezó a unir con el Estado, Quando começou a se unir com o Estado, descendió. desceu. Sí. Dejó su comunión con el Señor. Deixou sua comunhão com o Senhor. Y pensaron, E pensaram, ya lo tenemos todo. já temos tudo. Palácios, Palácios, buenos puestos en el gobierno. bons postos no governo. Ahora sí podemos comprar terrenos, chacras, Agora podemos comprar terrenos, chácaras, edificios. edifícios. Tenemos libertad. Temos liberdade. Ahora sí podemos presentarnos como grandes reverendos. Agora podemos nos apresentar como grandes reverendos. Y se fue llenando la iglesia E se foi, del mundo. Afastando a igreja ao mundo. Y se descendió de los lugares E celestiales. desceu dos lugares celestiais. Y se casó, se unió en matrimonio E se casou, se uniu em con matrimônio el Estado babilónico. com o Estado babilônico. Entonces empezó de nuevo a diluirse el testimonio de la palabra de Dios Então começou de novo a se diluir o testemunho da palavra de y Deus del Señor e do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ya no confiaban en Cristo, Já não confiavam em Cristo, confiaban en el emperador. confiavam no imperador. Amén. Amém. Y dice en Apocalipsis 2:13, Então diz em Apocalipse capítulo 2, verso 13. 13. Dice, yo conozco tus obras Diz ali, eu conheço tuas obras. y donde moras, E onde moras? donde está el trono de Satanás. Onde está o trono de Satanás? ¿Dónde está el trono de Satanás? Aonde está o trono de En Satanás? la tierra. Na terra. ¿Dónde está el trono de Cristo? Aonde está o trono de Cristo? En el cielo. Nos céus. Amén. Y precisamente en la ciudad de Pérgamo E precisamente na cidade de Pérgamo estaba el gran altar de Zeus. estava o grande altar de Zeus. Zeus, Zeus, el padre de los o dioses, pai dos el deuses. mismo Satanás. O mesmo Satanás. Dice, y no has negado, bueno, todavía no habían negado, dice, retienes mi nombre, E ele diz ainda, todavia não me has negado e retém meu nome. porque en las iglesias católicas todavía hablan de Cristo. Porque na igreja católica também se fala de Cristo. Sí, hablan de Cristo, Fala de Cristo. pero hablan de Cristo con una mezcla rara de todo. Mas fala de Cristo com uma mescla de Y todas dice, as y no has coisas juntas. negado mi fe, E ele diz, não negaste minha fé. ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto Nem ainda- entre vosotros, Nem ainda nos dias que Antipas, minha testemunha fiel, foi morta entre vós. donde mora Satanás. Onde mora, onde habita Entonces Satanás. son los tiempos en que se va consolidando un clero, un clericalismo Este é o tempo em que se vai consolidando um clericalismo que se fue dividiendo que se foi dividindo del laicado, de los laicos. desde os laicos, Se dividieron la iglesia que dividiram a igreja. y perdió vigencia el sacerdocio de todos los santos. E foi perdendo vigência o sacerdócio de todos os Entonces santos. solamente habían una élite sacerdotal. Então agora passou a haver uma elite sacerdotal. Los demás no eran Os sacerdotes. demais já não eram mais sacerdotes. Pero la Biblia dice que todos somos sacerdotes. Mas a Bíblia diz que todos somos sacerdotes. Amén. Entonces, Amén. se perdió el gobierno bíblico de la Foi iglesia. perdendo-se o governo bíblico da igreja. Se perdió la unidad del cuerpo de Foi se Cristo. perdendo a unidade do corpo de Cristo. La iglesia empezó a copiar el sistema político del imperio romano. A igreja começou a copiar o sistema político do Império Y Romano. fueron adoptando una mezcla de sistema sacerdotal del Antiguo Testamento y babilónico. Una E foram mezcla. adotando uma mescla do sistema sacerdotal babilônico e do Antigo Testamento. Entonces Fizeram la uma iglesia mistura. dejó de considerarse el templo vivo de Dios A igreja deixou de se considerar o templo vivo de Deus y adoptó el templo físico e adotou o templo físico. y aceptó los antiguos templos dedicados a los dioses E aceitou os templos que haviam sido dedicados aos deuses babilónicos babilônicos del imperio romano. do Império Romano. Porque todos los dioses salieron de Babilonia, hermano. Porque todos os deuses saíram da Babilônia, irmãos. Lo que pasó fue que cambiaron de nombres. O que aconteceu foi que foi mudado os nomes.
todo se iba apartando más de la voluntad del Señor E tudo começou a se apartar cada vez mais da vontade do Senhor y de la revelación del cuerpo de e Cristo. da revelação do corpo de Cristo. Como consecuencia, Como consequência, llega el periodo de Tiatira, chega o período de Tiatira, llega la Edad Media oscura, chega a Idade Média escura. y con esa edad oscura llega una monstruosa empresa E começou a escurecer e chegou a se tornar uma monstruosa empresa religiosa, religiosa, un verdadero cautiverio babilónico de la iglesia, verdadeiro cativeiro babilônico da igreja, como consecuencia del matrimonio de la iglesia con el Imperio Romano. como consequência do matrimônio da igreja com o Império Romano. Entonces allí fue desplazado el nombre del Señor. Então ali foi desprezado o nome do Senhor. La Biblia fue prohibida. A Bíblia foi proibida. El señorío de Cristo fue reemplazado por una persona. O senhorio de Cristo foi trocado, substituído por uma pessoa. Una persona que es jefe de una organización oscura. Uma pessoa que era chefe de uma organização escura. Todavía esa persona Mas, todavia, essa pessoa existe existe en este momento. neste momento. Se llama Francisco. Se chama Francisco. Se perdió totalmente el testimonio de la palabra. Se perdeu totalmente o testemunho da palavra. Se llenó la cristiandad de supersticiones, Se tornou uma cristiandade de superstições, de idolatrías, de y idolatrias, se convirtió en la religión del mundo, e se converteu na religião do mundo. llegando a ser parte de la gran ramera. Chegou a se tornar parte da grande prostituta. Amén. Eso fue el resultado. Esse foi o resultado. Dice en Apocalipsis 2:20, Em Apocalipse capítulo 2, verso 20 diz: pero tengo unas pocas cosas contra ti, mas tenho umas poucas coisas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que toleras que essa mulher Jezabel, que se dice profetiza, que se diz profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar ensine e seduza meus servos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Amén. Entonces Dios tuvo una reacción ante eso en la historia, E então houve uma reação de Deus diante disso na história, frente al papado. diante do papado. Y esa reacción fue a comienzos del siglo XVI, E essa reação se deu no começo do século XVI, con la reforma. com a reforma. El Señor empieza a restaurar el testimonio de la palabra, O Senhor começa a restaurar o testemunho da el palavra testimonio de Jesucristo e o en la iglesia. testemunho de Jesus Cristo na La igreja. iglesia. En ese tiempo ni los curas o los padres Nesse tempo dos padres no conocían la Biblia. não conheciam a Bíblia, Pero había personas como un Lutero, por ejemplo, mas havia pessoas como Lutero, por que sí exemplo, la conocían, que sim, a conheciam, porque él era un profesor universitario. porque ele era um professor universitário Y había leído en la palabra de Dios, e tinha lido na palavra de Deus en Habacuc, em Abacuque, en Romanos, em Romanos, en Gálatas, em Gálatas, en Hebreos, em Hebreus, que el justo que o por justo por la fe vivirá. pela fé viverá. Y cuando llegaron las ventas de las indulgencias, E quando chegaram as vendas de indulgências, vendiendo la salvación, vendendo a salvação, él se opuso ele se opôs con aquellas 95 tesis com aquelas 95 teses para hacer un estudio para fazer um estudo con sus alumnos com seus alunos en la universidad. na universidade. Y se lo opuso el papado. E se opôs ao papado. Y todo eso lo aprovechó el Señor E tudo isso o Senhor aproveitou para que el mundo conociera para que o mundo conhecesse las mentiras del papado. as mentiras do papado. Amén. Sin Amén. embargo, hermanos, Entretanto, irmãos, también la reforma também a reforma tuvo sus fallas. teve suas falhas. Allí en Apocalipsis 3, Em Apocalipse capítulo 3, la segunda parte del versículo 1 a segunda parte do versículo 1 y el versículo 2 dice: e o versículo 2 dizem: yo conozco tus obras, Eu conheço tuas obras, que tienes nombre de que vives y estás que muerto. tens nome de que vives e estás morto. Porque la reforma Por que a reforma?
fue muy deficiente. foi muito deficiente. El Señor no podía restaurar todas las cosas. O Senhor não pôde restaurar todas as A unas coisas personas que no lo podían comprender. com as pessoas que não podiam compreender. Él restauró la palabra de Ele Dios restaurou a palavra de Deus y restauró la salvación por la e fe. restaurou a salvação pela fé. Hubo un intento de restaurar el sacerdocio de todos los Houve santos, uma intenção de restaurar o sacerdócio de todos os santos, pero no se pudo. mas não pôde. Dice, sé vigilante y afirman las otras cosas que están para morir, O Senhor diz: ser vigilante e confirma as outras coisas que estão para morrer. porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Porque eu não tenho achado tuas obras perfeitas diante Delante de de Deus. Dios. Entonces la reforma Mas a reforma trajo del catolicismo romano trouxe do catolicismo romano algo de su estructura, algo da sua estrutura. sacó su sacerdocio clerical, Tirou o sacerdócio, trouxe o sacerdócio clerical. porque en las denominaciones hay un clero. Clerical porque nas denominações há um clero. Trajo su templo físico. Trouxe o templo físico. Ustedes saben que en el cristianismo Que hay templos. Vocês sabem que no cristianismo há templos. Amén. Trasladaron las bendiciones materiales, Trouxeram as bênçãos materiais, como dijimos ahora ratito. como nós já havíamos dito e agora eu repito. Y desde temprano empezaron a florecer muchas divisiones E desde cedo começaram a suceder várias divisões en torno de doctrinas, em torno de doutrinas, en torno de líderes, em torno de en líderes, torno de dogmas em torno de dogmas e interpretaciones falseadas de la palabra e de de Dios. interpretações falsas da palavra de Y Deus. eso lo sabemos nosotros. E isso nós sabemos. Amén. No nos podemos quedar ahí porque no hay tiempo. Não podemos estender mais aqui porque não há tempo. Y aparte del papado romano, E a parte do papado romano, la reforma también se ha distinguido a reforma também se tem distinguido por el surgimiento del poder religioso. pelo surgimento do poder religioso. Hay mucho poder religioso en el cristianismo organizado. Há muito poder religioso no cristianismo organizado. Hermano, cuando impera cualquier poder religioso, Irmãos, quando impera qualquer poder religioso, jamás ocurre nada bueno. jamais acontece nada bom. Pues el poder religioso es la exaltación de personas ambiciosas. Pois o poder religioso e a exaltação de pessoas religiosas Es darle alturas religiosas de corte terrenal. Como está, irmão? Es darle alturas religiosas Assim, a esa estructura. sim, é dar mais altura, mais corpo a essa estrutura terrenal A estructuras y a personas. e a pessoas. Cuando se pronuncia algún poder religioso, Quando se pronuncia algum poder religioso, la gente sufre. as pessoas sofrem ¿O no? ou não? Claro que sufren. Han surgido persecuciones de toda índole. Começou a acontecer perseguição de toda índole. Además de la Inquisición, Além da Inquisição, ha habido sangrientas cruzadas, houve sangrentas cruzadas, hogueras, fogueiras, a cadalsos. cadalsos, cadafalsos. El poder religioso se exalta el culto a la personalidad. O poder religioso exalta o culto à personalidade. Y entonces se fomenta la idolatría. Então se fomenta, se propaga a idolatria. Adoran a las personas. Adoram as pessoas. A las personas. As pessoas. Las creen muy grandes. Eles querem elas muito grande. Y muchas personas se dejan adorar. E muitas pessoas se deixam adorar. Amén. El engaño del poder religioso O engano do poder religioso impacta tanto impacta tanto que la gente involucrada en eso que as pessoas envolvidas nisso se desvía del camino de se Dios. desviam do caminho de Deus. Estamos dándole un larguito a eso. Estamos dando um pouquinho mais de atenção a Porque isso. nosotros tenemos que exaltar en la persona de Jesucristo. Porque nós temos que exaltar a pessoa de Jesus Cristo. Amén. Todos nosotros somos iguales. Todos nós somos iguais. Eso ha hecho daño. Isso faz dano.
aquí mismo cerca de Sumaré. aqui mesmo perto de Sumaré. Mejor que hayamos. Entendi. Ah, entendi. Agora caiu a ficha. Sí, sí. No nos metamos en ese terreno. Meu Deus. En la iglesia, Na igreja, la gente se ha venido acostumbrando as pessoas foram se acostumando a que otros, a que outros, unas pocas umas personas, poucas pessoas, piensen por la gran mayoría. pensem pela Pero grande todos maioria. tenemos el Espíritu Santo. Mas todos temos o Espírito Todos Santo. tenemos la palabra de Dios. Todos temos a palavra de Y Deus. el Espíritu Santo quiere que todos E o pensemos. Espírito Santo quer que todos Que pensemos. todos tengamos comunión con el Que Señor. todos tenhamos comunhão com o Senhor. Amén. Amém? Esa es la cosa. Isso é o que o Senhor quer. El Señor Jesucristo no aprobó ese poder religioso en Jerusalén. O Senhor Jesus Cristo não aprovou esse poder religioso em Por el Jerusalém. contrario, lo reprobó. Pelo contrário, reprovou. Y a sus exponentes los calificó como raza de víboras. E aos seus expositores, ele os qualificou como raça de víboras. Amén. Eso no es de Dios. Isso não é de Deus. Entonces el Señor tuvo frente a la reforma una segunda reacción. Então o Senhor, diante da reforma, teve uma segunda reação. Y así como había tenido una reacción ante el catolicismo romano, Assim como ele teve uma reação diante do catolicismo romano, la tuvo frente a la reforma. ele a teve diante da reforma. Y tenemos la carta a E Filadelfia. temos a carta a Filadélfia. Esa reacción se dice que, según yo entiendo, Essa reação, segundo eu entendo, fue más o menos en el año 1820 aconteceu mais ou menos no ano de 1820, en algunas ciudades de Gran em Bretaña. algumas cidades da Grã-Bretanha. Hermanos de diferentes denominaciones Irmãos de diferentes denominações empezaron a unirse começaram a en unir-se sus casas em suas casas para orar, para buscar del Señor, para buscar do para Senhor, estudiar la palabra. para estudar a palavra. Amén. Amém. Dicen que había hasta obispos Diz que havia até bispos anglicanos, pero allí se quitaban el clériman mas ali tiraram aquele y eran iguales a todos. e se tornaram iguais a todos. Amén. Y un día el Señor les dijo, E um dia o Senhor lhes disse: no vuelvan más allá, Não vou? Não voltem mais para lá. más. Y se quedaron. E ficaram. Amén. Amém. Y miren E veja las consecuencias. as consequências. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Y dice en Apocalipsis 3:8, Em Apocalipse 3:8 diz: miren que de cada carta estamos leyendo una cosita nada más porque no tenemos tiempo. Veja que de cada carta estamos lendo apenas uma coisinha porque não temos tempo. Dice, yo conozco tus obras. Eu conheço tuas obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, Eis que tenho posto diante de ti uma porta la aberta, cual nadie puede cerrar. a qual ninguém pode fechar. Porque aunque tienes poca fuerza, Porque ainda que tenhas pouca força, has guardado mi palabra tens guardado minha y palavra no has negado mi nombre. e não negaste o meu nome. En ese momento el Señor decidió abrir una puerta que nadie podrá cerrar jamás. Neste momento, o Senhor decidiu abrir uma porta que ninguém poderá fechar jamais. Y nosotros tenemos esa puerta abierta frente a nosotros. nós temos essa porta aberta diante de nós. De manera que nosotros tenemos la responsabilidad de enarbolar esa bandera De maneira que nós temos a responsabilidade de erguer essa bandeira del testimonio de la palabra de Dios do restaurado testemunho da palavra de Deus restaurada y de Jesucristo. e de Jesus Cristo. El nombre de Jesucristo. O nome de Jesus Cristo. Amén. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. El Señor quiere contar con O nosotros. Senhor deseja contar conosco. Él está ahí listo para hacer de nosotros esos siervos fieles. Ele está pronto para fazer de nós seus servos fiéis. Y a partir, hermanos, a partir de esa reacción, E a partir dessa reação, el Señor Jesucristo empezó a restaurar su testimonio, o Senhor Jesus Cristo começou a restaurar seu testemunho, su nombre, seu nome, su autoridad sua y autoridade su gobierno. e seu governo. Cuando yo me encuentro con hermanitos, Quando eu me encontro com irmãozinhos me dicen, ¿y tú a qué iglesia vas? e eles perguntam: e você a que igreja vai?
Entonces necesita uno sentarse con ellos para que lo entiendan. Então preciso sentar com eles para que eles entendam. Amén. Porque si no, le van a decir, este está loco. Porque senão eles vão dizer, esse aí tá louco. Amén. Amém? Pero a mí me encanta que me hagan esa pregunta. Para mim, como? Me gusta Para mim me encanta. Eu fico muito feliz quando me perguntam esa isso. pregunta. Porque yo tengo la oportunidad de hablar. Porque Amén. eu tenho oportunidade de falar. No sé cómo hago, pero de alguna forma busco para que me escuchen. Não sei como faço, mas busco alguma forma para que me escutem. Amén. Nosotros somos humanos, hermanos. Nós somos humanos, irmãos. Tenemos errores, Temos erros, defectos. defeitos, Pero Dios es nuestra perfección. mas Deus é nossa perfeição. Que el Señor nos ayude, O hermanos, Senhor que nos Amém. ajude, irmãos, a creernos con nuestros defectos, a querer com nossos a defeitos, a soportarnos. nos suportar, Pero busquemos la unidad del cuerpo de Cristo. mas busquemos a unidade do corpo de Cristo. Busquemos que el Espíritu Santo haga en nosotros su obra. Busquemos que o Espírito Santo faça em nós a sua obra. Amén. Abramos el corazón al Señor Abramos o coração ao Senhor y Él hará e Ele o fará. cosas lindas entre nosotros. Coisas lindas entre nós. Amén. Amém? Amén. Dejémoslo así, hermano. Deixemos assim, irmãos. Gracias te damos, Padre Santo, Graças te damos, Pai Santo, porque nos has dado la oportunidad de estar aquí en Sorocaba con los hermanos. porque nos deste a oportunidade de estar aqui em Sorocaba. Te rogamos que estas palabras, Señor, Te rogamos que essas palavras, Senhor, apretujadas é, y de pronto no dichas muy bien, Senhor nos faça bem, calen profundamente en nuestros corazones. que elas penetrem profundamente em nosso coração. Te rogamos, Señor, por la siguiente exposición de la palabra por parte de Pablo. Te rogamos pela seguinte exposição da palavra por meio do Pablo, Y que todas estas enseñanzas, que todos esses ensinamentos Señor, se hagan una práctica en todos nosotros se torne uma prática entre todos nós, en estos días en adelante. em nossos dias, Senhor. En Cristo Em Jesús. Cristo Jesus. Amén. Amém.